Salve, salve, rapaziada! Estamos chegando para mais um vídeo aqui do nosso canal. A proposta aqui do nosso canal, é claro, é falar bastante de futebol paraense, com o Clube do Remo e também o Paysandu e futebol em geral. E acabou há pouco o Clube do Remo 2, Tuna Luso Brasileira 0 no agregado, 4-1 para o Clube do Remo, e o Remo confirmou o favoritismo e está classificado aí para a grande decisão do Campeonato Paraense temporada de 2024. Teremos uma sequência de clássicos repá nos próximos 12 dias, Copa Verde e também as finais aí do Campeonato Paraense. Falando do jogo, pelo terceiro jogo consecutivo, o Clube do Remo faz um primeiro tempo muito abaixo. Foi assim no jogo de volta da semifinal contra o Amazonas, lá na Arena da Amazônia, quando o Remo vai para o intervalo perdendo de 2-0, e aí só melhora no segundo tempo com algumas modificações promovidas naquela ocasião pelo técnico Gustavo Mourinho. A mesma coisa aconteceu também no primeiro jogo da semifinal do Parazão contra a Tuna, em que o Remo faz um primeiro tempo muito abaixo, a Tuna vai para o intervalo, para o vestiário no caso, vencendo por 1-0, só no segundo tempo que o Remo, com algumas modificações, volta com uma outra postura para a etapa complementar e consegue o gol de empate com o Ítalo e o gol da virada naquela cobrança de pênalti do Silas. Hoje, mais uma vez, o primeiro tempo muito abaixo, só que aí hoje foi dos dois lados, né? A Tuna também deixou muito a desejar, ainda mais para uma equipe que começou o duelo, o embate, perdendo por 2-1 pelo placar que foi construído na ida, né, na última quinta-feira. A Tuna precisava de um algo a mais. Até teve mais posse de bola, mais volume de jogo, só que na hora do chamado algo a mais ali na parte ofensiva, uma Tuna bem dispersa ali no comando de ataque. Inclusive, os dois jogadores que mais se destacaram no jogo da ida, principalmente no primeiro tempo da última quinta-feira, o número 10 da Tuna, o Germando, e o Gabriel Furtado, hoje, o primeiro tempo bem abaixo, né? Inclusive, o Gabriel Furtado bem nervoso, estava pendurado, né, com 2 cartões amarelos, fez uma entrada ali desleal no Kelvin, ali no comando de ataque, uma entrada completamente desnecessária, e acabou levando o cartão amarelo. A Tuna só foi começar a crescer na partida e forçar o goleiro Marcelo Rangel a fazer ali algumas boas intervenções já na etapa complementar, né? Precisava do resultado, não tinha outra alternativa, teve que se atirar para cima do Clube do Remo, e ali até os 15, 20, 25 minutos do primeiro tempo, a Tuna era melhor no segundo tempo, né? Chegava mais, forçava escanteios e obrigou o goleiro Marcelo Rangel a fazer algumas boas intervenções. Só que à medida que o tempo foi passando, foi se encaminhando já para metade do segundo tempo, a Tuna começou a atacar de qualquer jeito, de forma atabalhoada, e começou a ceder mais espaços para o Clube do Remo. O Clube do Remo que, por sinal, voltou para o segundo tempo, algumas modificações ali promovidas pelo técnico Gustavo Mourinho, voltou com o Ítalo, né, no lugar do Ribamar. Aliás, eu não entendo por que o Ítalo é reserva do Ribamar, com todo respeito. Tem muito torcedor do Clube do Remo que fala, porque o Ribamar é um cara esforçado, é um cara trombador. Na minha modesta opinião, o fator preponderante, né, para o jogador alcançar a titularidade é a qualidade, é poder de definição. E com todo respeito, da minha modesta opinião, não dá para comparar poder de decisão, a qualidade técnica do Ítalo comparado ao Ribamar. Não dá para comparar. O Ítalo está anos-luz à frente do Ribamar. Tanto é que ele entra para o segundo tempo no lugar do Ribamar, e a gente vê mais lucidez, né? A forma como ele trata a bola, como ele domina, e bem posicionado, né? Sempre bem posicionado ali, tanto que o passe do Ronald, já na parte final do confronto, como eu falei agora há pouco, né? A Tuna já atacando de qualquer jeito, o Ronald dá assistência bem posicionado, o Ítalo de cabeça fura o bloqueio da Tuna, vence o goleirão Iago Reis e faz 1-0, e aí o Remo evoluiu, teve jogador expulso lá da Tuna, o Marco Antônio do banco de reservas acabou sendo expulso também, e o Remo cresceu, né, com 3-1 já no agregado, estava com a classificação bem encaminhada, se lançou cada vez mais para o campo de ataque, tanto é que chegou no 2-0 com o Jaderson, né? Aliás, por falar em Jaderson, também não dá para entender essa insistência aí em relação ao técnico Gustavo Mourinho, insistindo com o Jaderson como volante. O Jaderson, a função de origem dele é atacante, ele é jogador de chegada. Tanto é que no segundo tempo, quando o Henrique Vigia entra no lugar do Giovanni Pavani, passa a jogar como volante, e aí o Jaderson passa a jogar na sua posição de origem, que é o ataque. E aí ele chega
no 2-0, né? Ele marca o 2-0 que deu muito mais tranquilidade para o clube do Remo. O fator positivo também foi a volta do Pedro Vitor, né? Desde julho do ano passado, quando ele se machucou naquele reparo da Série C, uma lesão grave, teve que passar por operação, ficou bastante tempo entregue ao departamento médico, retornou hoje, né? Começou no banco de reservas, e aí quando o placar já estava a classificação encaminhada para o clube do Remo, 4-1 no agregado, o técnico Gustavo Mourinho se sentiu bastante confortável para finalmente promover a estreia do Pedro Vitor na temporada de 2024 com a camisa do clube do Remo, ele que estava no DM desde o ano passado, quando teve aquela infelicidade, né, de se machucar no Clássico Repá pela Série C. É uma opção, né? É uma opção para o técnico Gustavo Mourinho para essa reta final de Copa Verde, para as finais do Parazão e principalmente para a Série C do Campeonato Brasileiro que se aproxima. E tanto é que quando ele entrou, teve até chance de fazer o terceiro gol, de deixar o dele na partida, mas acabou que ficou 2-0 para o clube do Remo, contando com o jogo da ida que foi 2-1, 4-1 no agregado e a Tuna se despede, né? Um bom campeonato da Tuna para quem iniciou a temporada de 2024 falando em manutenção, né? Em se manter no Campeonato Paraense, depois buscar ali uma vaga para a Série D do ano que vem, conseguiu chegar na semifinal, conseguiu o objetivo que era pegar uma classificação para a Série D de 2025 e vai disputar a Copa Grão-Pará, né? Se junta com o Águia, que foi eliminado ontem para o Paysandu, e com o Santa Rosa e também com a equipe do São Francisco nas semifinais da Copa Grão-Pará. Lembrando que o campeão dessa competição vai ganhar uma vaga aí para a Copa do Brasil. No caso, o estado do Pará tem direito a 3 vagas, né? O campeão e o vice-campeão paraense, mais o campeão da Copa Grão-Pará. Parabéns à Tuna pelo bom campeonato que fez, né? Na fase de classificação terminou com a segunda melhor campanha no geral, só atrás do Paysandu. E em dado momento chegou a ser melhor do que o clube do Remo nos confrontos, né? Foi melhor no primeiro tempo do jogo da ida. E hoje no segundo tempo, até ali por volta dos 20, 25 minutos do segundo tempo, era melhor do que o Remo em campo. Mas aí qualidade por qualidade, o Remo tem um elenco muito melhor aí comparado ao elenco da Tuna Luso brasileira. Mas tem alguns jogadores aí da Tuna e fica a dica aí pro Águia de Marabá, né? Que vai disputar a Série D do Campeonato Brasileiro. Agora o calendário depois da Copa Grão-Pará vai acabar para a Tuna, né? Só retorna ano que vem. Tem pelo menos uns 3 jogadores desse elenco tunante que, na minha visão, tem condições de vestir a camisa do Águia de Marabá na Série D do Campeonato Brasileiro. Por exemplo, o goleiro Iago Reis, que eu sinceramente acho muito mais goleiro do que o Axel Lopes, Gabriel Furtado, o próprio Germano, que é o camisa número 10. Esses 3 jogadores, na minha visão, têm condições aí de representar o Águia de Marabá em uma Série D de Campeonato Brasileiro. Já fica a dica aí para a diretoria do Azulão Marabaense. Remo confirma o favoritismo, está classificado aí para a grande decisão do Campeonato Paraense. Se prepare aí para uma sequência, para uma maratona de clássicos repás que virão aí pela frente. Quarta-feira agora é o jogo da ida da semifinal da Copa Verde, quarta-feira, 8 horas da noite. E aí no domingão, dia 7 de abril, o primeiro jogo da final. Na quarta-feira da semana que vem, dia 10 de abril, o jogo da volta da semifinal da Copa Verde. Conheceremos aí o classificado para a final da Copa Verde. E no outro domingo, dia 14 de abril, o repá que vai definir o campeão paraense da temporada de 2024. Eu já peço para você aí se inscrever no nosso canal, deixar aquele like para ajudar o crescimento aqui desse nosso projeto que está só no início. O nosso foco aqui é dar destaque para o futebol do Pará, principalmente com o clube do Remo e Paysandu, que se preparam para essa maratona de clássicos que virão pela frente, semifinal de Copa Verde, finais do Parazão, e lá na segunda quinzena de abril, né, as principais competições, as grandes metas de Remo e Paysandu na temporada, para o Remo a Série C, para o Paysandu a Série B. A gente vai falar bastante aí de Remo e Paysandu aqui no nosso canal ao longo do ano, da temporada de 2024. Forte abraço!